Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Iniciamos mais uma live hoje. Hoje um dia especial, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Olá Andréia, tudo bem? Boa noite. Hoje um dia especial, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em todos os países, né? E vamos falar um pouquinho sobre ele. Aproveito antes de começar para avisar que eu tenho lá no canal do YouTube, o Administração Verde, tem um vídeo de uns 5 minutos que fala a respeito da origem, né, dessa data. Então lá tem os slides, aí fica bem mais fácil de visualizar porque tem as fotos, né? Então depois se vocês quiserem ver, quem estiver assistindo aí, é um vídeo de 5 minutos, já teve umas 3.500 visualizações. Então foi um vídeo que eu postei há 2 anos atrás, tá? E aí quem quiser ver tá lá. Bom, em relação ao Dia Mundial do Meio Ambiente, na verdade essa live hoje, boa noite Carlos Eduardo, tudo bem? Essa live hoje seriam 2 temas, porque eu achei que falar só sobre Dia Mundial do Meio Ambiente seria muito pouco. Então a gente vai ter 2 assuntos, né, que são meio que correlacionados, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente e o dia e também a sustentabilidade empresarial. Olá Ariane, boa noite. Então o Dia Mundial do Meio Ambiente, para a gente fazer um rápido corte histórico, né, a gente pode imaginar que ele está atrelado aos problemas ambientais. Então essa é a origem dessa data, né, que vai surgir em 1972. Mas antes de falar exatamente da data, eu queria contextualizar rapidamente por que a gente chega nesses problemas ambientais. Então se a gente pegar, e buenas noches, se a gente iniciar pensando como que era na época dos nossos antepassados, lá na pré-história, né? Eu não vou tomar muito tempo em relação a isso, mas basta a gente lembrar pelos registros, né, que aqueles homens e mulheres, eles agiam bem parecido com animais, né? Então, não tinham a tecnologia que temos hoje, coletavam frutos, caçavam animais, provavelmente viviam em cavernas, né? Então, o que é importante falar dessa época em relação ao meio ambiente? Que era uma população pequena, quando a gente compara com os dias atuais, e também isso que é o principal, o impacto ambiental negativo daqueles homens lá antepassados nossos era um impacto ambiental negativo pequeno, porque eles viviam em bandos, em pouco número, iam coletar os frutos, quer dizer, coletavam os frutos de uma determinada região, acabava, eles iam embora para outra. Enquanto eles iam embora para outra região, aquela região ali, com as árvores e os frutos, ela regenerava, né? Voltava de novo. Opa, caiu aqui. Desculpa, gente. Caiu aqui o celular. Isso acontece, né? Não era para ter caído, mas caiu. Vocês não se machucaram, né? Eu espero. Bom, então voltando aí, desculpa aí o incômodo, mas então o que fazia era isso, o homem ele saía de um lugar, eram os nômades, né? E da mesma forma de caça, eles fizeram os primeiros as lanças, né? E caçavam os animais de uma determinada região. E depois eles mudavam. Então o impacto ambiental negativo era muito pequeno do ser humano na Terra, até porque a população era pequena. Isso vai passando ao longo do tempo, né? Então depois o homem vai aprender as técnicas de agricultura, então ele próprio vai plantar as suas o que ele deseja comer, né? Então ele vai domesticar alguns animais e vai passando o tempo. Então vai passando o tempo do homem
da pré-história, a gente vai chegar na antiguidade, depois vamos na época antiga, né? Depois vamos chegar na época medieval, que aí eles vão se reunir em feudos, então as cidades não tinham muita importância, até que começa lá no final da Idade Média, que durou de 453 a 1450 e alguma coisa, quer dizer, foi quase um milênio, né? Até que os homens começam a ir para as cidades e as cidades começam a ganhar mais importância em detrimento aos feudos. E também começa então nas cidades, né, as pessoas começam a pensar mais sobre a vida, sobre produtos, as corporações de ofício, dos artesãos. Por que eu estou falando isso tudo? Porque aí chega a Revolução Industrial. Então, nesse momento da Revolução Industrial, vai ter um grande salto na história da humanidade, na qual passa a precisar começa a produzir mais, né, devido às novas máquinas que são criadas pelo homem, e elas vão fazer o trabalho que um homem fazia, mas em menos tempo. Então isso vai ajudar a potencializar a produção, né? E aí que está a questão do meio ambiente, vai necessitar de mais recursos naturais, aumentando a pressão sobre o meio ambiente. Vai passar um tempo, né? Vai passar mais um tempo, então chegaremos até a Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial teremos a reorganização dos países. A gente já falou um pouco sobre isso, né? A tecnologia, o poder das comunicações, para que a gente começasse a pensar um mercado que começa a ser criado, né? Os países se comercializam entre si, e aí começa a produzir mais, começa a existir um mercado consumidor bem maior, e aí na década de 1970 começa a se falar sobre os problemas ambientais que surgem. Então eu fiz esse apanhado de propósito, né, para que a gente pudesse refletir sobre isso. Tem um livro que foi muito importante da Rachel Carson, né, que falava sobre o DDT, que era um pesticida e que teve um grande impacto no mundo, né? Então esse livro da Rachel Carson, Primavera, como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. Vou procurar aqui, gente. É Primavera alguma coisa. Vamos ver. Primavera Silenciosa. Primavera Silenciosa. Então, ao vivo aqui a gente procura, né? Então, Primavera Silenciosa foi um livro da Rachel Carson. Quem tiver interesse, ele está disponível para compra na internet. Eu acho que nem é tão caro assim, né? Até vou dar uma olhada aqui, ver o preço dele, para ter uma ideia. Mas é um livro que foi importante. Ele custa R$39 na Amazon. É um dos livros mais vendidos, né? Tem 300 e poucas páginas, tá? Então ele falava, aqui, olha, Primavera Silenciosa desafiou a sabedoria de um governo que permitia que substâncias tóxicas fossem lançadas no meio ambiente, antes de saber as consequências de seu uso a longo prazo. Por meio de uma linguagem simples e usando informações a respeito das radiações atômicas, Rachel Carson descreveu como os inseticidas alteravam os processos celulares das plantas, animais e seres humanos. Então, com esse livro e depoimentos, Rachel Carson assegurou que um dos direitos humanos mais básicos deveria ser o direito de estar protegido em seu lar contra a intrusão de venenos aplicados por outras pessoas, e nos deixou um legado que tanto abraça o futuro da vida quanto ampara o espírito humano.
aí é bem interessante porque esse livro da Rachel Carson, né, ele foi um divisor de águas, digamos assim, no pensamento sobre o meio ambiente. Tá? Então, o livro da Rachel Carson, ele se chama Primavera Silenciosa. Tá? E isso, a contaminação até hoje por DDT, exatamente. Então, esse livro ele foi muito importante e ele desencadeou as primeiras reflexões sobre meio ambiente. Né? Esse livro, ele é um livro que é um dos livros mais conhecidos, né? A Andréia está falando aqui, Solos, Lençóis Freáticos. Olá, Marcos Feitosa, tudo bem? Boa noite. Então, esse livro ele começa a desencadear essas reflexões a respeito do meio ambiente, e aí as discussões elas vão proliferar até culminar na Conferência Mundial do Meio Ambiente, organizada pela ONU, que a gente já falou em outras lives que ela surge após a Segunda Guerra Mundial. Né? Antes tinha a Liga das Nações, né? Mas a ONU propriamente dita ela vai surgir depois. E aí é na Conferência Mundial de Estocolmo, na Suécia, em 1972, que os países inicialmente começam a discutir sobre meio ambiente. Tá? E aí essa Conferência de Estocolmo, em 1972, ela vai ser uma semana mais ou menos, né, de conferência, e ela começa dia 5 de junho. Então, essa conferência iniciou dia 5 de junho de 1972. Com o passar do tempo, queria-se escolher uma data simbólica para o Dia Mundial do Meio Ambiente, e aí alguém teve a ideia de usar o marco inicial, né, o primeiro dia da Conferência Mundial do Meio Ambiente, em 1972, como um dia simbólico do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, dia 5 de junho de 1972, começou a Conferência Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia, e essa data, por ser o início dos trabalhos, ela foi depois utilizada como data... Olá, Maristela! Ela foi utilizada como data para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Tá? Então, a gente tem algumas coisas para pensar, né? Todo esse histórico de impacto ambiental que o ser humano tem. Na antiguidade, um impacto muito pequeno. Com a Revolução Industrial, ele é potencializado pelas máquinas e equipamentos que o ser humano faz, e ele é muito mais potencializado a partir da Segunda Guerra Mundial, com tudo que a gente já tinha falado antes, tecnologia, comunicação, máquinas mais eficientes ainda, tudo necessitando mais e mais recursos naturais. Então, a Rachel Carson, ela foi uma das pioneiras no livro Primavera Silenciosa em denunciar, né, a utilização incorreta, né, do meio ambiente, né, promovendo esse uso de inseticidas. Tá? Então temos aí a Conferência Mundial do Meio Ambiente, né, em 1972, seguem as discussões ambientais sobre o meio ambiente. Então, na década de 1980, se fala muito em desmatamento, né? Mas ainda se fala hoje em dia, porque desmatamento, infelizmente, parece que é algo que nunca sai da moda, mas então a mídia começa a fazer a cobertura dos desmatamentos, né? E aí dois fatos tiveram grande importância na década de 1980. Um deles foi o derramamento de óleo no cargueiro Exxon Valdez, próximo lá do Alasca, na qual derramou muito óleo, né, no oceano, no caso no Oceano Pacífico, né, bem lá em cima no globo, né? E as imagens correram o mundo, as imagens dos animais que todo cobertos de petróleo, né, correram o mundo, e isso começou a sensibilizar as pessoas
porque foi uma tragédia ambiental. Recentemente eu li na internet dizendo que os efeitos nunca foram recuperados, né? Segundo os biólogos, né, de fauna aquática, todo aquele impacto ambiental gerado lá na década de 1980, ou seja, há 30 anos atrás, nunca foi recuperado, né, segundo vários estudos que tiveram lá. Além do derramamento de óleo no Alasca do cargueiro petrolífero Exxon Valdez, também a gente teve na época, nessa década de 1980, um outro fato que chamou muita atenção, que foi o acidente nuclear de Chernobyl, né? O acidente nuclear de Chernobyl matou muita gente, né, com radiação fortíssima do urânio, né? E mostrou como que o homem não tem muita noção do que está fazendo, que qualquer impacto ambiental, né, ele pode ter consequências devastadoras. Então, o Chernobyl, na atual Ucrânia, né, antiga União Soviética, ela foi totalmente, dizimou as pessoas, as plantas e os animais da região. Isso já fez 30 anos, né? E recentemente fizeram reportagens mostrando que Chernobyl é uma cidade fantasma. Então é bem interessante para quem quiser ver como que são as consequências de uma radiação, de olhar, procurar na internet o que ocorreu no pós-Chernobyl. Então vocês vão ver que os níveis, né, depois de 30 anos, os níveis de radiação já são bem menores. Ainda para se entrar naquela área, eles têm um nome da área a área mais perigosa, né, mais próxima da usina nuclear. Ainda se tem que usar roupas e cuidados especiais, mas ali em Chernobyl, aos poucos, depois de 30 anos, a vegetação começa a se recuperar, os animais voltam ao redor, né? O ser humano é que fica proibido de entrar lá. Para entrar tem que ter toda uma autorização. Por exemplo, a equipe de reportagem brasileira teve lá, mas teve todo um cuidado, né, com a radiação. Então é bem interessante de ver como que somente 30 anos depois a natureza já começou a tomar conta da cidade de Chernobyl. Então é uma cidade que tu vê parques e ruas todas destroçadas e as árvores, as plantas já tomando conta das vias públicas em apenas 30 anos, né? Então é interessante chamar atenção para isso, porque a gente fica pensando como que o ser humano exerce uma influência grande e como que, não havendo a presença do ser humano, a natureza aos poucos vai se recuperando. Então é interessante porque agora com a pandemia a gente vê que com 2, 3 meses sem a presença humana, por exemplo, os canais lá de Veneza aos poucos já se limparam, né? Então o ambiente também, né? Então na China, né, a produção industrial diminuiu bastante, então praticamente tu não via mais nas imagens de satélite, tu via como que o ar estava mais limpo. Então o exemplo de Chernobyl é interessante porque a gente vê que aos poucos, à medida que a presença humana vai diminuindo, ou vai havendo a diminuição das atividades humanas, tu vai tendo a recuperação da natureza. Então isso é bem interessante. Mas aí na década de 1980, a gente vai ter, então além do derramamento de óleo, né, da Exxon Valdez, o desastre nuclear de Chernobyl e também os desmatamentos. No final da década de 1980, a gente vai ter
os encaminhamentos para uma nova Conferência Mundial do Clima. Então, em 1992, olá Vanessa, tudo bem? Em 1992, os países se reúnem, né, para a Rio 92. A Rio 92 ela é um marco também, como já havia sido aquela conferência que eu tinha comentado, né, a de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Então, 20 anos depois, foi feito na cidade do Rio de Janeiro a Rio 92, na qual teve uma presença grande de chefes de Estado e na qual buscou-se também, né, fazer todas as mudanças relativas ao pensamento dos governantes em relação ao meio ambiente. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma palestra num curso de jornalismo e falar sobre jornalismo ambiental. Bem, não é essa minha praia, né? Mas para dar a palestra, eu fiz algumas pesquisas e durante muito tempo eu assinei a revista Caminhos da Terra, Galileu, né? Foi uma época que eu assinava, e aí eu comecei a fazer, para preparar essa palestra, eu comecei a fazer um apanhado das mídias que falavam sobre meio ambiente no Brasil, né? Lógico. Então, revistas, programas de televisão, né? Programas de rádio, quaisquer tipo de programas ou veículos impressos, né? Que falavam sobre meio ambiente para eu levar para aquela palestra, já que eu ia falar com o público, né, jornalistas ou estudantes de jornalismo. Então eu preparei aquilo e eu achei muito interessante porque, pelo que eu apurei, o programa mais antigo no Brasil a respeito de meio ambiente é o Repórter Eco. Talvez vocês já devem ter ouvido falar, o Repórter Eco da TV Cultura. Então ele é mais ou menos, acho que de 1990 ou 1991. Então esse programa, ele falava sobre meio ambiente, fala ainda porque ele existe até hoje, né? Mas dentro daquelas discussões que já existiam na década de 1980. E depois da Rio 92, houve uma proliferação de programas de televisão que falam sobre meio ambiente, revistas que falam sobre meio ambiente. Então hoje tu tem a National Geographic, tu tem a Caminhos da Terra, tu tem programas de televisão como Cidades Soluções, tu tem Expedições, que é um outro programa, e aí surgem programas que falam sobre problemas do meio ambiente, mas também falam de natureza, de expedições, de viagens. Então é bem interessante porque a mídia passou a lançar olhos para a questão do meio ambiente, e isso foi principalmente após a Rio 92. Então foi uma palestra bem interessante porque eu pude mostrar nos slides, né, por meio de fotos, as várias iniciativas relacionadas a meio ambiente que hoje estão nas mídias, tá? Então, para quem chegou depois, só lembrar que o Dia Mundial do Meio Ambiente, esse dia, né, 5 de junho, ele é comemorado por causa do primeiro dia da primeira Conferência Mundial do Clima, que ocorreu em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Então, essa conferência em 1972, ela começa no dia 5 de junho, né, e dura mais ou menos uma semana. Quando quiseram estabelecer uma data para o Dia Mundial do Meio Ambiente, o que eles fizeram? Vamos pegar a data da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente e a data de início dos trabalhos. Então pegaram 5 de junho. Ficou para a história como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom, então basicamente o que eu tinha falado nessa primeira parte da live é em relação a toda essa origem, né, essa contextualização do por que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, por que se fazem conferências mundiais do meio ambiente, porque se discute destruição do meio ambiente, né? Então basicamente é por isso. E aí a gente, olá Elaine, tudo bem? Então a gente já fez um resgate ao longo dessa live, e quem entrou depois, se depois quiser ver
A live vai estar disponível, vai estar gravada aqui no Instagram, tá? E posteriormente vou colocar também no canal no YouTube. Mas aí o que eu fiz durante esse período da live? Eu mostrei o resgate histórico do impacto no meio ambiente, né, feito pelo homem desde a pré-história, que era um impacto bem pequeno, com a Revolução Industrial, que tem um impacto maior, com a Segunda Guerra Mundial, com a criação do comércio, e aí intensificando a produção e o consumo e necessitando mais recursos naturais. Então aí que começa o colapso, a pressão sobre o meio ambiente. E aí que ligou, né, a luzinha da preocupação ambiental no mundo inteiro. Uma das pioneiras, a gente falou, foi a Raquel Carson, quando ela escreveu o livro Primavera Silenciosa, denunciando os abusos no uso de pesticidas e inseticidas. Tá? Isso na década de 50, 60, por aí. E em 1972, então, surge essa primeira reunião oficial sobre meio ambiente e depois a gente teve os desdobramentos até hoje. Então, eu não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Caso contrário, a gente inicia a segunda parte da live, né, que é a parte da sustentabilidade empresarial, que é um tema correlacionado com isso. Então, a questão das empresas, o papel que as empresas têm nessa conta do meio ambiente, né? Então, ontem a gente falou na live sobre consumo consciente, sobre o papel que nós, seres humanos, temos em algumas atividades. Então, todos nós somos consumidores, todos nós somos cidadãos e consumidores, mas podemos também exercer outros papéis. Um dos papéis é quando a gente está na condução dos governos. Então, tu pode ser um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, um governador, quem sabe até um presidente, ou tu pode ser um agente público, né? Alguém, um servidor público, tá lá na função pública, o que tu pode fazer como servidor público para o meio ambiente, tá? Então isso é uma questão a ser levantada. Mas o teu papel também pode ser na iniciativa privada, numa empresa, numa faculdade privada, por exemplo. E ali o que pode ser feito? Né? Então, tu pode criar programas de gestão ambiental, por exemplo, separação do lixo, vamos separar o lixo seco do orgânico, tu pode fazer uma coleta seletiva, tu pode dar palestras sobre meio ambiente, educação ambiental, ou fazer um trabalho de extensão nas escolas, e por aí vai. Então, quais são as medidas que nós podemos fazer, não apenas quando estamos como consumidores, né? Que isso aí é uma coisa muito individual, mas o que a gente pode fazer quando a gente está no papel de servidor público ou de funcionário de alguma empresa privada ou no terceiro setor, quando a gente exerce uma atividade, por exemplo, autônoma. Tá? Então, essas reflexões a gente tem que fazer. E essa preocupação com o meio ambiente, ela tem muito a ver com a questão cultural, e a gente já tinha falado isso na aula de ontem, então na live, né, de ontem, então eu não vou prolongar, caso alguém não tenha assistido a live, ela está gravada, né, no Instagram. Quando a gente pensa em sustentabilidade empresarial, duas questões vêm à mente, né? E isso é bem colocado, principalmente lá nos Estados Unidos, que eles enfocam muito a questão da economia. Então, os discursos dos políticos geralmente é nesse sentido. Precisamos aquecer a economia, pensar na economia, e se tu começar a pensar muito em meio ambiente, a economia vai por água abaixo. Geralmente é esse o raciocínio. Por quê? Porque convencionou-se de forma errada que existe um certo dilema entre economia e ecologia, né? Então, economia e meio ambiente, que elas não podem se aproximar. É como se elas fossem
inimigas, né? E é uma coisa curiosa porque a raiz, olá Carlos Eduardo, a raiz das duas palavras, ecologia e economia, é a mesma, né? Se você for ver, tem um prefixo que é o eco, de economia, ecologia. Então o prefixo é o mesmo, o eco vem da palavra grega oikos, que significa a casa, né? Então a casa. A ecologia seria o estudo dessa casa. Então, o estudo dos seres vivos, né, que habitam o planeta. Então, por isso que o pessoal, né, eu nunca fiz ecologia, mas o pessoal da gestão ambiental, então, vai estudar a interação entre os diversos seres vivos, né, e os impactos que eles podem gerar no planeta e como que é essa relação entre eles. Já a economia, a grosso modo, a tradução seria a administração dessa casa, né? Então, a administração dessa casa, na economia, seria todas as formas que o ser humano, principalmente, ele vai trabalhar. Olá, Glória, tudo bem? Como vai? Quanto tempo? Então, todas as formas que o ser humano vai trabalhar para que ele possa administrar bem isso, né? Como fazer com que esse planeta Terra ofereça os recursos naturais que a gente precisa, mas sem destruí-lo. Então é o famoso dilema que existe entre a produção de bens e a proteção dos recursos naturais. Convencionou-se a dizer que se tu protege o meio ambiente, tu prejudica a economia, né? Então, só que se tu avança na economia, tu vai destruir, né? No caso, tem acontecido muito, de destruir o meio ambiente, porque criou-se essa falsa ilusão. Então, infelizmente, a gente tem visto, né, que o governo tem incentivado a destruição da floresta amazônica, né? A gente tem visto na televisão que o nível de desmatamento está cada vez maior, só que é uma questão bem triste, porque já existe muita área nesse país, né? Tu não precisaria desmatar para praticar a agricultura ou a pecuária. Existem outras áreas. Infelizmente, isso tem sido feito e a gente falou bastante na live de ontem a questão da cultura, né? Então, por que os povos agem de forma diferente? Porque isso está na consciência das pessoas. Então, o meio ambiente ele deve fazer parte dos estudos, né, que todos nós devemos ter. Ontem a gente falou um pouco sobre a questão da educação ambiental das crianças e que às vezes a criança ela aprende na escola, fica toda animada, mas aí ela chega em casa, vê os pais fazendo totalmente o contrário, ela abre a porta, o portão de casa, vai para a rua e ela vê os vizinhos, todo mundo fazendo errado, depois ela cresce, ela vai trabalhar, ela vê na empresa todo mundo fazendo errado, né? Então a gente precisa de reforço positivo, a gente precisa que os exemplos bons sejam multiplicados e as pessoas possam olhar para o lado e ver, estão fazendo certo, olhar para o outro, estão fazendo certo. Geralmente é o que acontece em outros países, né? Na Alemanha, no Japão, que eu sempre dou exemplo, na Suécia também, né? Então, essa criança, supostamente aí que a gente está falando, ela aprende o certo na escola, mas aí ela vê os pais fazendo o certo, ela vê o vizinho fazendo certo, ela vê no trabalho fazendo certo, ela vê o governo dando bons exemplos em termos de sustentabilidade. Então, esse reforço positivo faz com que ela própria também queira agir de forma correta, ok? Então, é importante a educação ambiental, é importante criar essa cultura também dentro das empresas. A gente sabe que tem empresas que têm se pautado nessa parte de sustentabilidade, então eu sempre dou o exemplo da Natura, né? A Natura tem trabalhado a busca de embalagens mais sustentáveis e produtos também sustentáveis, Boticário também. É interessante que tanto a Natura como o Boticário elas já surgiram com essa ideia
né, de trabalhar a sustentabilidade. Todos vocês aí que estão vendo a live, né, ela vai ser gravada ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois, então muita gente assiste depois. E eu posso dizer para vocês que todas essas grandes empresas, essas multinacionais, se vocês entrarem no site delas, provavelmente vocês vão encontrar algo relativo a meio ambiente, a sustentabilidade, a responsabilidade socioambiental das empresas, as certificações. Raramente tu vai encontrar uma grande empresa na qual ela não vai falar nada no site em relação às práticas que ela tem, porque isso já é algo demandado hoje em dia, né? A gente comentou na live de quarta-feira sobre marketing ambiental que as empresas podem fazer isso porque elas são conscientes, elas estão preocupadas com o meio ambiente, pode acontecer, mas geralmente elas fazem isso por duas razões importantes. A primeira é que elas se deram conta que praticar sustentabilidade, pensar em sustentabilidade, significa reduzir custos. Então, na administração, a gente fala muito em redução de custos, né? O administrador está sempre pensando em reduzir custos, porque ele reduzindo o custo, ele vai ter mais lucro. Essa é a ideia, né? Então, uma forma de reduzir custos é trabalhar o ambiente interno da empresa e ver aonde estão os maiores custos. É no gasto de água, eu posso reutilizar essa água, é no gasto de energia, eu posso colocar lâmpadas lâmpadas LED, né? Eu posso utilizar painéis solares, ou eu coloco um sistema de energia eólica. Essa matéria-prima é interessante na indústria moveleira. Hoje a indústria moveleira tem computadores, né? Então na hora que a linha de produção moveleira hoje em dia parece uma gráfica, né? Tu coloca a chapa de madeira e tem um operário que ele está no computador, ele já jogou as dimensões da chapa de madeira e ele coloca as dimensões da peça que ele quer cortar. O computador, o que ele faz? Ele faz o corte otimizado da chapa, que vai sair o tampo da mesa, a parte da cadeira, né, o local onde é o assento da cadeira, todas as partes que ele vai produzir, e aí vai depender do que ele vai produzir, vai ter o corte otimizado nessa chapa, né? Então a chapa de madeira, o computador vai fazer o corte mais preciso possível. Esse corte preciso vai fazer com que o empresário ele ganhe mais dinheiro. Por quê? Porque ele vai estar utilizando da melhor forma possível aquela chapa de madeira, né? Então vai ser bem interessante. Se ele antes utilizava 100 chapas por dia para produzir uma certa quantidade de móveis, agora fazendo o corte otimizado, de repente de 100 ele passou a gastar 95, né? Então se ele deixou, por causa desse sistema inteligente de corte que o computador faz, se ele passou de 100 para 95, são 5 que ele ganhou dinheiro, né? Ele deixou. É 5 hoje, 5 amanhã, 5 depois. No final do mês, se são 30 dias, né? Vamos imaginar que seja 20 dias de trabalho, 20 vezes 5, né? Teremos 100 chapas a menos. Então ele ganhou dinheiro com esse corte otimizado. Uma outra vantagem, passar 100 significa um certo custo de energia elétrica. Passar 95, cai o custo de energia elétrica, né? Qual é o efeito cumulativo disso ao longo do mês e ao longo do ano? Além disso, os resíduos gerados são menos resíduos aqui. Então tem vantagens que não são só vantagens de custo. O empresário tem que ser convencido pelo custo da matéria-prima, senão ele não vai botar o dinheiro dele num sistema de informática para fazer esse corte preciso. O que a cenourinha que vai chamar ele vai ser
o custo que vai diminuir, mas isso vai trazer a reboque a vantagem do meio ambiente. Porque nesse exemplo, das 100, ele passou a usar 95, ele vai falar assim, opa, ganhei dinheiro, né? Deixei 5 a menos agora. Mas ele não sabe, ou talvez ele tenha essa consciência, mas além disso ele vai estar pressionando menos, né? Então vai utilizar menos matéria-prima, ao invés de 100 agora 95. Ele vai utilizar energia elétrica não para 100, mas agora para 95, e ele vai diminuir os resíduos. Então tudo será interessante, tanto na parte de economia quanto na parte de ecologia, ok? Bom, então vamos ver o que a André está falando. O laboratório da UFRJ que trabalhei, usávamos aromas da flora brasileira com comunidade da localidade de forma a respeitar a natureza. A Natura é a principal parceira. Ok, André, obrigado aí pela interação, né? Então, a Natura ela tem esse trabalho, né, com o Boticário, e o Boticário também tem, né, esse trabalho. O Boticário tem inclusive a Fundação Boticário, que ajuda muito em pesquisas, né, na Mata Atlântica. Então são duas empresas que eu sempre cito nas aulas, porque são empresas que elas já nasceram com todo esse viés aí, sustentável. Mas eu espero que tenha ficado claro a ideia aqui do corte, né, da matéria-prima e das vantagens adicionais que existem. Então não só a vantagem da diminuição do número de matéria-prima de chapas, de 100 para 95, mas a vantagem em relação à energia elétrica, que será menos, e a vantagem em relação aos resíduos, que também serão menos. Então, eu dei esse exemplo para dizer que um dos primeiros aspectos a ser analisado é essa questão do ambiente interno. Então, geralmente as empresas elas vão investir em sustentabilidade porque é uma forma inteligente de pensar o ambiente interno, né? A Elaine está falando aqui, também não testam produtos em animais, é verdade. Muito obrigado aí pela participação. Então, gente, geralmente são dois aspectos. Claro, podem ter outros, mas eu acho que esses dois são mais importantes. Uma é que sustentabilidade é voltar o olhar para dentro da empresa, né? Seja ela um comércio, um prestador de serviço ou uma indústria, como foi no caso que eu falei. Então, começa a se pensar soluções dentro da empresa que poderiam ajudar a reduzir custos. E como a gente viu nesse exemplo da chapa, né, de madeira, ela não só reduz custos, mas ela tem vantagens também ambientais, né? Então esse geralmente é um dos pontos. O outro ponto é que a empresa fazendo esse trabalho, ela melhora a imagem dela, a imagem institucional. Ela pode ter ali, de repente, produtos que sejam certificados ou produtos que utilizam matéria-prima reciclada, né, ou fazer reciclagem. Então, ela melhora a imagem dela. Então, na administração, a gente usa muito esses dois termos, o ambiente interno e o ambiente externo da empresa. O ambiente interno é tudo que acontece dentro da empresa, né, os processos internos. Como a gente falou, eles são impactados positivamente com as ações pautadas em sustentabilidade. Mas o ambiente externo é como é a negociação da empresa com o meio, né, exterior. Então, é a relação dela com os chamados stakeholders, que são as partes interessadas. Quem que são? Os clientes, né, os fornecedores, os acionistas que, apesar de fazer parte da empresa, e talvez eles não convivam e vivam lá dentro, porque eles só botam o dinheiro ali, talvez, né? O governo, a comunidade que está próxima da empresa, e que se a empresa polui o rio, né, joga resíduos no rio, ela vai impactar a comunidade, né? Ou então, se for igual era lá em Cubatão, na década de 1980,
que foi um clássico exemplo negativo, na qual a fumaça das chaminés das empresas lá poluía toda a cidade e provocava problemas de respiração na população, que muitas das pessoas nem tinham nenhuma relação com as empresas, mas sofriam o impacto daquelas externalidades. Então as pessoas sofriam, elas iam para o sistema de saúde, inchavam o sistema de saúde, que é pago pela própria população, e algumas delas, principalmente se trabalhavam nas empresas, tinham que se afastar do trabalho, ou seja, o INSS tinha que pagar aquele tempo parado, mais uma pressão sobre o bolso da população, ou então, em alguns casos mais drásticos, as pessoas tinham que se aposentar, porque passavam a ter graves problemas de saúde. Então, eu dei esse exemplo de Cubatão, porque um problema feito dentro da empresa, no ambiente externo, pode ocasionar problemas gravíssimos para fora da empresa, na comunidade, e aí gerar sérios problemas sociais, e quem paga a conta muitas vezes é a própria população, né? Realmente, André, eu falo isso com os alunos também. Eu dou o exemplo, né, negativo de Cubatão, mas eu também mostro como que está a realidade hoje. Hoje mudou muito, lá tem ações ambientais, segundo um amigo meu que trabalha lá. Ótimo, isso mesmo. Né? Eu mostro esse outro lado, mas é legal mostrar aquele impacto, aquele mau exemplo, né, que foi Cubatão, e ao mesmo tempo como que hoje em dia as coisas mudaram. Né? O exemplo de Cubatão é legal porque a gente consegue mostrar como que as externalidades promovidas pelas empresas geravam impacto no sistema de saúde, no sistema previdenciário, né, na vida das pessoas. Então, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver imagens lá, imagens Cubatão, década de 1980. Vocês vão ver aquela fumaça em toda a cidade, né, uma coisa terrível e que dificultava a vida das pessoas. Então, é um bom estudo de caso falar sobre Cubatão, sobre os impactos daquilo na vida das pessoas e, logicamente, fazendo um contraponto e mostrando os avanços, as melhorias que a cidade tem hoje e que dá para cobrar, né? As empresas foram cobradas para colocar filtros antipoluidores, né? A ter outras ações. Então, é possível mudar, é desejável mudar. Muitas vezes tem que ter pressão das pessoas, pressão das organizações não governamentais, consciência das empresas, das pessoas que estão lá, né? Então, quantas pessoas que estavam dentro da empresa provocando tudo isso sentia os próprios malefícios, né? Então, tudo isso precisa ser analisado. E aí eu falo muito num dos nossos livros, o Administração Verde, da importância de se trabalhar essas questões ambientais na formação dos gestores. Né? Então, é uma coisa que eu critico muito na administração, e isso a gente colocou no livro, né? É que se os novos gestores das empresas serão, em tese, os administradores, gestores ambientais ou outros mais que tomarão as decisões mais importantes das empresas, porque na grade curricular se fala pouco de sustentabilidade. Então essa é uma das questões que eu coloco, né, uma das discussões, que é importante criar a transversalidade, né, pegar o assunto sustentabilidade ambiental e fazer uma transversalidade. Então, na administração, a gente fala de marketing. E eu dei o exemplo outro dia, né, do cotonete de papelão, né, que eu comprei lá em Volta Redonda. Então, o cotonete de papelão, né, a empresa ela fez o cotonete, né, com pesquisa e desenvolvimento, um cotonete diferente do outro, né? O tradicional, né, cotonete é hastes flexíveis, né? Então o tradicional feito de plástico, se cair na água, no oceano,
isso aqui vai ter um impacto grande. E o feito não de plástico, mas de papel, papelão, ele vai se dissolver. Os dois causam impacto, mas esse causa muito mais do que esse aqui. Então, uma empresa que trabalha esse tipo de produto, que a gente pode considerar um produto mais sustentável, ela pode trabalhar o marketing dela, né? Então, ela pode colocar nas redes sociais, no site dela, fazer divulgação e mostrar os benefícios que tem o produto dela em relação às outras empresas, a produtos similares. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui é um produto que ele vai ter a mesma função do que o outro, que eu coloquei ali. Se ele tem a mesma função, se ele é um produto que vai ser consumido, né, pelas pessoas, ele tem mercado, e o aluno lá da administração aprende marketing, ele pode aprender marketing ambiental, ele pode aprender os exemplos de marketing ambiental, por exemplo, um canudo, né, o canudo feito de papel ou papelão, né? Então temos uma empresa aqui, então ele pode aprender isso no marketing que ele estuda, ele pode aprender. Então lá ele vai ouvir falar de quê? Do marketing tradicional, claro, mas ele vai ouvir falar também do marketing ambiental. Na hora que ele for falar de produção, administração de produção, que é um tema que a gente estuda também na administração, ele vai ouvir falar de quê? De produção sustentável, que é aquilo que a gente falou lá do corte da matéria-prima, né, gerando os benefícios ambientais. Então ele tem que falar disso. Na hora que ele for estudar recursos humanos, contratação de pessoas, ele tem que falar sobre, olha, se a gente faz produção sustentável na empresa, eu tenho que contratar profissionais que tenham algum conhecimento de sustentabilidade. Então ele precisa, dentro de recursos humanos, aprender também um pouco a como treinar funcionários, como contratar funcionários que tenha característica ligada ao meio ambiente. Na hora lá que ele vai estudar administração financeira, olá Carla, tudo bem? Como vai? Quanto tempo? Saudades? Na hora que ele vai falar sobre finanças, ele também tem que se preocupar com isso, né? Então, qual o impacto que vai ter nas finanças da empresa? Se, por exemplo, a empresa tiver que comprar um filtro antipoluição, ou se ele tiver que comprar uma máquina para fazer cortes precisos, ou se ele tiver que pagar uma consultoria para promover uma certificação ISO 14001, né, uma certificação de gestão ambiental na empresa. Então, quais os impactos que essas ações ambientais vão ter na parte de administração financeira? Então, é importante. Por que eu digo que isso é importante? Que isso faça parte da grade curricular do administrador, principalmente ou do gestor, né? Porque são essas pessoas que futuramente estarão na condução das empresas. Então elas chegam na empresa, a essas grandes empresas, elas já querem pessoas que entendam de sustentabilidade. Então eu falo no livro que há um descompasso entre a formação do administrador, gestor, e o que ele encontra nas empresas hoje em dia. Nos programas de trainee, eles vão querer saber se a pessoa tem algum conhecimento ligado à parte sustentável. Eu mostro para os alunos uma reportagem mostrando da Natura uma funcionária lá que ela, depois que entrou na Natura, ela teve que correr atrás de cursos, porque ela não aprendeu isso na graduação, não se ensinou sobre sustentabilidade. Então é super importante que as grades curriculares, né, e aí eu faço uma menção especial à administração, que ela possa incluir essas questões ambientais, fazer essa chamada transversalidade, né, e vai falar sobre marketing, vamos falar de marketing ambiental. Vai falar sobre administração de produção, vamos falar de produção sustentável, ecoeficiência, produção mais limpa. Existem vários conceitos atrelados à parte de produção. Vai falar sobre finanças
ligadas a gastos de sustentabilidade, né? Então, máquinas, equipamentos, treinamentos, orientações à comunidade e outros mais. Vai falar sobre recursos humanos, contratação de pessoas, pensar em treinamento para as pessoas, né? Então, tudo isso precisa tem que ser pensado nas empresas. Então, a imagem institucional de uma empresa que se volta para o meio ambiente é interessante porque, como a gente falou na aula, na live do outro dia, a questão dos investidores. Então, um investidor, quando imagina uma empresa que ela tenha capital aberto, né, ela tem ações, o investidor ele quer colocar o dinheiro dele aonde exista menos risco, né? Porque ele não quer colocar como ele passa a ser dono da empresa, se ele comprar algumas ações da empresa, se essas ações da empresa caem bastante, esse investidor perde dinheiro, né? Então, aquela empresa que teve aquela tragédia ano passado, né, em 2019, da mineradora, imaginem como que caíram as ações, o preço das ações daquela empresa. Então, o investidor botou o dinheiro dele lá, da noite para o dia, o valor das ações caíram. Por quê? Por causa do pouco cuidado que se teve em relação aos possíveis impactos ambientais, né? Aquele passivo ambiental que existia não foi cuidado. Então, o investidor ele quer diminuir o risco dele para ele ganhar dinheiro. E aí eu costumo falar que essa é uma das principais molas propulsoras que faz com que as empresas resolvam investir em meio ambiente, porque para atrair investidores, né? Porque ele quer diminuir o risco dele. Ele não quer, nenhum de nós quer, na verdade, né, colocar um dinheiro, uma certa quantia de dinheiro em um empreendimento que tenha grande risco. Porque se tiver grande risco, né, na bolsa de valores, por exemplo, se tiver grande risco, tu pode depois, ao invés de sair com lucro, sair num grande prejuízo, e isso ninguém quer. Então, reafirmo 2 pontos interessantes: é o ambiente interno, as boas práticas ambientais, tudo que pode ser feito dentro da empresa para otimizar os recursos, e o ambiente externo, aquilo que vai proporcionar a melhoria da imagem institucional. Então, a Andrea está fazendo uma pergunta. Eu, como consumidora consciente, prefiro comprar produtos sustentáveis, mas às vezes o preço do produto é bem maior do que o similar, que não é sustentável. Como atrair o consumidor assim? Eu comentei um pouco disso, mas bem pouco mesmo, na live sobre marketing ambiental, porque o marketing ele tem 4 P's, né? Um é o produto, então quais as melhorias possíveis feitas nesse produto. O outro é a promoção, então como divulgar esse produto para mídia e para os consumidores. O outro é a distribuição, como fazer com que esse produto esteja disponível na cidade do cliente. E o outro é o preço, né? O outro é o preço. Então, quando tu pega 2 produtos, um é sustentável e o outro não é, muitas vezes esse produto aqui, ele incorpora toda a preocupação, os cuidados que ele teve com o meio ambiente, às vezes uma certificação que esse aqui não incluiu. Então, por exemplo, se a gente imaginar que futuramente uma haste flexível desse aqui vai cair lá no rio e isso vai poluir e vai fazer com que o poder público gaste mais dinheiro para limpar o rio, enquanto esse aqui feito de papelão vai dissolver e vai fazer menos impacto, para a sociedade esse produto pode até ser, na hora de comprar, ele ser mais barato no curto prazo, mas no longo prazo ele vai custar muito mais do que esse aqui, pela série de malefícios que ele vai causar no meio ambiente, né? Então, é um desafio, tá? Foi muito boa a pergunta, é um grande desafio conseguir fazer um preço que consiga equiparar, porque a luta é injusta. Esse aqui está cuidando de todas as possíveis externalidades e problemas futuros, e esse aqui muitas vezes não está.
Bem, pessoal, olha, me desculpem, né? Tá faltando 20 e poucos segundos. Agradeço muito essa semana quem teve participando. As lives estão gravadas. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Desejo tudo de bom para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Pretendo toda semana fazer pelo menos uma live, tá? Muito obrigado, até mais, boa noite e bom final de semana.